Pessoal, boa noite. Estamos então aqui no dia 1º de janeiro de 2025 e queremos trazer uma palavra então nesse dia, nesse feriado, e domingo nós estaremos de volta no nosso culto, na nossa igreja, e todos que quiserem, puderem, podem ouvir a mensagem de Deus nessa noite. Ela está em Mateus capítulo 6, no verso 25. Ontem eu estive falando então sobre a preciosidade da graça de Deus, que é o que nós devemos pedir para esse ano, porque não dá somente para a gente ter planos ou fazer uma lista de planos se a gente não tem força para cumpri-los. E essa força, ela vem da graça de Deus. Mas mesmo nós tendo, então, essa visão correta e começarmos a ter orações corretas, que é pedindo a graça de Deus, consagrando tudo que a gente pretende fazer para ver se é a direção que Deus quer, ainda o coração humano tem muitas preocupações. E é na base disso que eu quero trazer a mensagem de hoje, em Mateus capítulo 6, no verso 25, ainda no Sermão da Montanha, a pregação mais longa de Jesus. Capítulo 6, 25 diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, e nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos fazer uma pequena oração nesse momento? Senhor, fala conosco, toca as nossas vidas, abençoe este ano de 2025 com a tua graça, ajuda-nos a vencer as preocupações e as ansiedades, nos ajude a aprender a confiar no Senhor, para que este ano de fato seja um ano abençoado. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos então que a maior parte do que acontece na nossa vida, o Senhor Deus, ele faz, mas nós precisamos fazer algumas coisas também. Em Filipenses 2, no verso 13, vai dizer que nós temos que cooperar com a nossa santificação, né? Lá diz que nós precisamos, então, cooperar com ela, fazer algumas coisas para que haja, né, essa cooperação. Filipenses 2, 13 e 14. Então, não é que Deus tem a parte dele e eu a minha. Deus, ele é soberano, sabe de todas as coisas, mas nós temos as nossas responsabilidades pessoais. É o que a gente costuma chamar de responsabilidade pessoal, né, que é diferente de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é como se você pudesse fazer tudo e não existisse um Deus soberano. Nós acreditamos então na agência ou na livre agência. Nós temos uma agência livre, podemos agenciar partes da nossa vida. E com relação a esse texto, então, o Senhor fala sobre questões da nossa agência, porque no verso 25 ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida, com relação ao que comer e nem com o que vestir. Por quê? Porque a nossa vida é mais importante do que essas coisas. Mas a partir do momento que a gente vive no século 21,
nós começamos a definir a nós mesmos e as outras pessoas pelo que elas vestem, pela marca do que elas vestem, pela marca do relógio que usam, da bolsa que tem. E as pessoas começam a ser definidas, então, não pelo que de fato Deus nos deu, que é o nosso corpo, né? A teologia cristã valoriza muito o corpo, não só o espírito, a alma, né? Mas o corpo também. Então, nós precisamos voltar a entender que Deus ama, né, o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo e Ele valoriza demais isso. Então, o Senhor, Ele está dizendo que nós precisamos parar de nos preocupar excessivamente com as nossas necessidades básicas, porque Ele prometeu supri-las. E para que isso aconteça, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é simples. Você vai fazer o quê? Você vai colocar na mão de Deus e tirar a sua mão. E quando isso acontecer, você vai começar a sentir certo descontrole, você vai começar a ter, às vezes, até mais ansiedade nesse momento que você entrega. Você vai se sentir como se Deus estivesse revirando você, como se as suas pernas fossem para cima e a sua cabeça para baixo, mas você precisa continuar deixando ali, confiando. Então, não deixe o seu sentimento te levar quando você entrega para Deus, porque quando você entrega para Deus, as coisas parecem que se bagunçam ainda mais, porque o seu sentimento fica ainda mais forte, porque o seu sentimento estava acostumado com o seu controle. Agora o controle em Deus, ele está, então seus sentimentos eles estão desconfigurados, né? E quando você confia em Deus, o Senhor vai colocando no lugar correto. Então, foco na confiança de Deus. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta. Então, o nosso Senhor, ele destaca a importância da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, ela é mais importante do que a nossa vida humana. Então, se nós vivermos só buscando situações que melhoram a nossa vida psicológica, emocional, nós não chegamos na parte mais profunda da nossa vida, que é a parte espiritual. Então, muitas pessoas estão correndo para todos os lados procurando saúde emocional, mas eu quero te dizer que quando você busca primariamente a vida espiritual em Jesus Cristo, você então está indo na zona mais profunda e o Senhor Deus há de abençoar o seu espírito, a sua alma. Mas eu sei que também, muitas vezes, né, há necessidade dos médicos, dos psicólogos, dos psiquiatras, às vezes há necessidade, né, de haver medicações, controle de hormônios e coisas nesse sentido. Mas é preciso que você entenda que a vida espiritual ela é mais importante do que as outras. A partir do momento que você entende isso, a sua vida ela dá uma virada radical, né? E você então começa a viver de fato o que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus, como está escrito em Romanos 12, no verso 2. Então, por favor, ore. Se você não sabe como fazer isso, ore a Deus e peça: Senhor, me ajude a priorizar a vida espiritual em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo eu tenho a certeza de que todas as coisas darão certo. Então, você quer confiar no Senhor? Comece pedindo: Senhor, me ajude nisso, me ajude a priorizar a vida espiritual. A vida espiritual hoje em dia é tão difícil de ser priorizada. Por quê? Porque nós somos levados pelos 5 sentidos do nosso corpo, nós somos levados pelas coisas que nós vemos, nós queremos ser o que as pessoas são, nós queremos ter o que as pessoas têm. E não tem nada de errado em você desejar coisas que são boas, mas a partir do momento que isso se torna prioridade na sua vida, você perdeu a essência. E a essência é as coisas espirituais. Quem de vocês pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia? Então o Senhor é bem claro em dizer que preocupação é algo inútil. A pessoa que se preocupa, às vezes, ela pensa que está sendo responsável, né? Tem aquele negócio que é: eu acho que eu estou com o meu senso de responsabilidade ativado quando eu me preocupo. Preocupação não é sinal de uma pessoa responsável. Preocupação é sinal de uma pessoa que está
agindo sem fé, né? Preocupação. Antes de você ocupar alguma coisa, você está antecipando. Lembra, você não vive o passado e nem o futuro, você vive o presente. É só no hoje que você tem a possibilidade de usar a sua livre agência para você, então, de fato, cumprir aquilo que é o seu dever, a sua parte. Então, Deus é quem controla o meu destino e o seu. Então, a preocupação, ela não vale nada, né? Se Deus controla o destino e você está preocupado, você está, então, né, deixando com que as suas imaginações a respeito do futuro te dominem, né, e não confiando na glória, né, soberania de Deus, né, você está agindo como uma pessoa sem fé. Então, Deus controla o seu destino. Por favor, lembre disso. Deus é soberano. Quem pode falar e fazer acontecer a não ser o Senhor, como está escrito, né, em Lamentações 3? Quando Deus resolve operar, quem é que pode impedir? Está escrito na palavra do Senhor. Deus, ele faz todas as coisas. Deus, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe e ainda nem tínhamos forma, ainda éramos ali simplesmente, né, algo que estava para ser construído, o Senhor já nos conhecia e já tinha escrito todos os nossos dias no livro dele. Como o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, dentro do ventre da sua mãe eu já tinha te separado e te consagrado para você ser profeta e ser dado às nações. O verso 28 diz: e por que vós preocupais com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Deus traz providência. Os lírios dos campos, diz a palavra de Deus, eles tinham mais beleza do que Salomão em toda a sua glória. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel, um dos reis mais ricos da história do mundo, e ele tinha acesso às melhores roupas que existiam. Então, o texto diz, Jesus dizendo que aquilo que Deus faz, né, os lírios do campo, na sua delicadeza, na sua beleza, algo tão precioso, algo tão pequeno, mas que nasce num dia e morre no outro pelo calor do sol, ou é tirado pelos homens para ser jogado fora. Deus faz de forma bela. Se a gente olhar para muitos animais, para a natureza, a gente vê a glória de Deus em cada detalhe. Então, por favor, entenda, Deus traz providência. Se você precisa de alguma coisa, não se preocupe, Deus traz a providência. Confie nele. Deus cuida das plantas e o texto diz que o Senhor Jesus disse que a natureza é menor do que os seres humanos. Então, nós somos a coroa da criação, como diz Gênesis. É óbvio que a natureza ela tem importância, mas nós temos mais ainda. Então, se nós temos mais importância que a natureza, e Jesus disse que ele cuida dos lírios, nós podemos descansar. Nós podemos confiar, entregar e deixar o Senhor fazer. Vamos lá. Então, você pode perceber, por exemplo, que os lírios, eles não trabalham nem tecem, os pássaros também, eles não semeiam, e eles também não colhem, mas Deus sempre traz essa providência. Então, a glória de Deus, ela é algo maravilhoso, ela é algo muito importante, nós devemos valorizar isso. Então, eu quero te dizer nesse dia de hoje que nós vencemos a preocupação quando nós olhamos para a glória de Deus. E glória é algo que se fala da grandeza, certo? A grandeza de Deus é absoluta. A Bíblia diz que os céus e a terra foram criados pelo Senhor. Tudo que existe foi criado por Deus. Deus é desde a eternidade. Antes que tudo surgisse, o Senhor Deus, ele já existia e resolveu criar todas as coisas para o benefício da sua vontade. Então, confie nesse Deus que é tão grande, que é soberano, e você pode confiar nele, porque ele é quem vai matar todas as preocupações do seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, aceite o que Deus está querendo fazer. Lembra de Abraão? Abraão, em certo momento, amou mais o Isaac do que ao Senhor. Isso é o que dá a nos entender. E o Senhor pediu para que ele sacrificasse o seu filho no Monte Moriá. E Abraão foi, levou o seu filho e ele ia sacrificar. Mas na hora que ele foi descer a estaca,
a palavra de Deus diz que o anjo desceu e disse: Você não precisa fazer isso, Abraão, porque o Senhor Deus viu que o seu coração ama mais a Ele do que qualquer outra coisa. Confiar em Deus é você, então, amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Quando você faz isso, você entrega tudo e diz: Senhor, eu te amo mais do que qualquer outra coisa. Você vai enfrentar um turbilhão de emoções dentro do seu coração, um turbilhão de pensamentos na sua mente. E nesse momento você vai precisar perseverar. Nesse momento você vai precisar então continuar entregando e não desistir do que você está fazendo, porque essa é a melhor opção. Eu te garanto que não existe vida que seja mais abençoada do que essa. Então, deixe Deus agir do jeito que Ele quer. Para a gente entrar então no final, Deus é quem faz coisas tão maravilhosas. E por que nós vamos ter pouca fé? Então nós não precisamos ter pouca fé. A preocupação, ela é, certo, um sinal de pouca fé. E fé é algo que Deus já nos deu. Nós só precisamos então entregar as nossas preocupações a Ele. Deus cuida das coisas pequenas relacionadas à nossa vida, assim como Ele cuidava dos pequenos lírios, como Ele cuida dos pequenos pássaros, né? E o Senhor, Ele vê a nossa necessidade da gente entender que precisamos confiar. Deus sabe da nossa necessidade de confiar. Então, Ele nos ajuda até mesmo nós confiarmos nele. Nós podemos fazer isso. Então, a palavra de Deus diz: por que você se preocupa com o que beber e o que comer? Você sabe que nesse contexto aqui bíblico, as pessoas geralmente elas tinham uma roupa só, sabe? Elas tinham a parte de baixo da roupa, né, uma segunda parte, uma terceira parte, uma sandália. A gente está falando de uma época de muita pobreza que Jesus está pregando ali em Israel, e eles eram escravizados por Roma. Então nós não estamos falando de pessoas que tinham várias roupas. Hoje em dia cada pessoa tem um monte de roupa, né? A não ser que a gente fale de pobreza extrema, mas a maioria das pessoas tem várias camisas, shorts, calças, calçados e por aí vai. Mas nós estamos falando aqui de um caso muito diferente, e o Senhor Jesus estava dizendo: vocês não precisam se preocupar. Ele estava dizendo, então, igual Deus fez no deserto, a sandália do povo, ela não ia sendo destruída, a roupa também, ela não ia sendo destruída. Deus, ele vai te abençoar que você precisa. Confia no Senhor, entrega para Ele. Chega desse negócio de ficar sendo perturbado pelas preocupações. Chega desse negócio de ficar sendo perturbado pela ansiedade. Entrega para Deus, joga na mão dele, deixa Ele fazer, deixa o Senhor agir na sua soberania maravilhosa, porque Ele é maravilhoso. Que o Senhor dê graça para que você e eu possamos dormir em paz, agir em paz em todo o tempo, porque Ele é maravilhoso. Então Ele repete o seu ensino aqui. E para a gente então finalizar, você pode perceber que são os gentios a quem buscam essas coisas e ficam preocupados, ansiosos para receber as coisas. O que são os gentios ou os pagãos? São aqueles que não confiam que Deus irá os abençoar. Pagão não é o que foi batizado, a gente tem essa noção. Uma pessoa pode ter sido batizada e não confiar em Deus. Confie no Senhor, porque somente aqueles que não confiam que existe esse Deus poderoso que nos sustenta, que está do nosso lado em todo o tempo, é que vive então dessa forma como pagão. E diz a palavra do Senhor: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e no mais Deus vai acrescentar. Por isso que eu preciso te falar: olha, vida espiritual em primeiro lugar. Valorize a obra da igreja. A Bíblia diz que o inferno não vai poder se glorificar ou ganhar da igreja de Jesus. Faça com que a igreja de Jesus se expanda. Pregue, fale de Jesus, fale da igreja, abençoe a igreja com a sua vida, com os seus dons, materialmente. Faça com que a igreja possa crescer, porque a gente vê tantas pessoas que dedicam a sua vida, o seu dinheiro, a sua energia a tantas outras coisas, mas quando é as coisas de Deus, sempre essa coisa, esse desejo de ter essa ganância no coração. Deixe Deus.
abençoar e você ser um canal de bênção para a própria igreja, para os necessitados. Então, priorize a vontade divina. Deus quer que a igreja se expanda, né? Busque o reino de Deus, essa é a vontade do Senhor. E por fim, então, nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Viva o presente, viva o presente. Imaginação tem a ver com futuro, memória tem a ver com o passado. Agora, pensamento, raciocínio é só com o presente. Viva o presente para que Deus possa continuar abençoando, porque quem está cuidando do futuro é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer a oração? Deus, nos abençoe com fé. Tire de nós, ó Deus, o medo, a preocupação, a ansiedade. Nos ajude a valorizar a vida espiritual, teu reino, a tua justiça, a tua obra, o avanço da igreja, o avanço da pregação. Nós te damos toda a glória e te pedimos que esse ano seja diferente a nossa forma de lidar com as coisas da fé. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Domingo estamos juntos ali na igreja, em nome de Jesus.